Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida. No ar mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília, que hoje é um programa especial. Nós recebemos aqui o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. General, um prazer receber o senhor aqui. Prazer é todo meu, a honra é minha de poder me dirigir a essa plateia da Rede Vida, que é altamente selecionada, com conhecimento amplo de Brasil. E nós vamos conversar sobre o nosso país aqui. É verdade, né? Olha, e assuntos não faltam. A principal reforma que o governo tem para fazer, a da Previdência, praticamente aprovada, foi aprovada na Câmara dos Deputados, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agora, o caminho daí para frente é só pedreira. Vem a reforma tributária, vem ainda a questão do etanol de milho, que não está equacionado. Os parlamentares ontem aprovaram a urgência para tentar derrubar o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que amplia a cota de etanol de milho, que pode ser importada dos Estados Unidos sem tarifas. Esses e outros problemas prometem aí tomar conta da agenda do governo, né, Zé Maria? Muito boa noite. Muito boa noite. Uma agenda carregada. O presidente Jair Bolsonaro se recupera, né? Nós estamos em São Paulo, presidente em exercício, o general Mourão, que está, portanto, comandando o país. Mas, veja bem, eu acompanhei no Congresso Nacional uma conversa, uma visita do indicado para a Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, que tem agora esse discurso, né, esta fala do que ele pretende na Procuradoria-Geral da República, e toda a indicação é de que ele será mesmo aprovado. A votação está marcada para o dia 22. A conversa, como antecipou o general Augusto Heleno, será muito boa hoje aqui nessa mesa redonda. Primeiro, general, a gente tem memória, tem ouvido dizer de que o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, ainda é aquela coisa de investigação secreta, de invasão de privacidade. Como é o trabalho do senhor? Isso é coisa do passado. Nós não temos nenhum vínculo com essa história de espionagem, agente secreto. Não existe isso mais. O GSI ele tem um leque de atribuições muito grande. Um deles é ser a cabeça do Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIM, que inclui a ABIN, inclui todos os órgãos de inteligência dos ministérios, inclui os órgãos de inteligência das 3 forças militares, da Marinha, do Exército, da Força Aérea. Então, isso aí forma um complexo que se dedica a analisar informações, a fazer com que essas informações cheguem da melhor maneira possível ao nosso grande cliente, que é o presidente da República. Eu tenho comentado... Para tomadas de decisão, né? É lógico, a tomada de decisão do presidente ela é amparada em informações que chegam a ele das mais diferentes fontes. E uma das fontes que ele tem que ter confiança absoluta é a fonte que é primordial para o trabalho dele, que é a fonte da ABIN, que transmite ao GSI as informações que dispõe. O GSI complementa essas informações com outras fontes e apresenta ao presidente. Qual é o grande problema hoje? É que a velocidade da informação ultrapassou todas as expectativas. Então, nós tínhamos uma doutrina de informações, onde nós tínhamos um informe, que era alguma coisa que chegava sem estar ainda processado, sem estar fundamentado, sem saber o grau de veracidade. E hoje, não dá tempo. Você recebe um informe, se você for seguir todo esse processo, quando ele chegar ao cliente, que no caso é o presidente da República, ele já está vencido. E como é que vai ter que ser feito esse trabalho, então? Nós estamos nos adaptando, criando uma outra doutrina e sabendo que a primeira passada desse informe ao presidente da República, ela não é sofisticada, ela é a mais rápida possível. Depois nós vamos colocá-lo nesse processo para ser transformado em informação. Mas nós não podemos esquecer que o presidente hoje tem um smartphone na mão que é melhor do que qualquer sistema de inteligência em termos de quantidade, não de qualidade. Mas é o que ele tem como primeiro contato com o que está acontecendo é no smartphone. General, antes a comunidade de informação daqui da Esplanada e de Brasília, ela era dividida, né? Tinha comunidade, não há como negar, tinha comunidade do Exército, Aeronáutica, Marinha, Polícia Federal e Ministério da Justiça e depois da Presidência da República. E, às vezes, não havia um comando geral, né? E nem interligação, só em alguns casos. Como é que isso ficou? Como é que está hoje?
esta troca. Isso que você falou é verdade. E não é só um problema no Brasil. O problema de coordenação de informação é um problema mundial. E com a velocidade, ainda fica mais complicado de você fazer essa coordenação. É fácil explicar. A informação é como conhecimento tecnológico. Né? Essa história, por exemplo, de transferência de tecnologia, isso aí é mentira, isso não acontece. Negócio de transferência de tecnologia, você vai ficar esperando... Transfere um pouquinho, né? Hã? Transfere um pouquinho. Não transfere o que é importante, que levou 20 anos de pesquisa, ninguém transfere de graça. A mesma coisa é informação. A informação, ela custa um trabalho muito longo. Tudo isso requer recursos humanos, recursos financeiros. Então, para que haja essa integração, leva tempo. Precisa que as pessoas se conheçam. Então, como o governo muda frequentemente, a gente percebe que uma mudança de governo prejudica muito essa rede de informantes e de informações. Ela novamente vai tendo que criar essas ligações entre os elementos da rede para que a gente tenha acesso, como órgão de coordenação, a essas informações. Está tendo, né, essa interligação? Tem, mas é claro, e eu sei disso. O governo, às vezes fica parecendo que o presidente Bolsonaro tem 5 mandatos. Ele não tem, ele tem 9 meses de governo. 9 meses de governo, então, verdade. Tem muita coisa que nós ainda estamos correndo atrás para que chegue no nível que a gente possa considerar suficiente e confiável. Agora, ministro, falando nessa questão de inteligência, houve falhas naquela questão do oficial lá, do sargento preso com drogas na Espanha? O que a gente, onde falhou ali a inteligência, seja do Exército, seja da Aeronáutica, seja da Presidência da República? O que precisa ser corrigido para que casos como aquele não se repitam? Olha, o Ministério da Defesa colocou isso aí de forma muito clara desde o início. Como aquele militar e como aquela aeronave não era prevista para transporte nem do presidente, nem do vice-presidente da República, não cabia ao GSI tomar as providências de segurança em relação à aeronave, e muito menos em relação àquele militar que ia viajar na aeronave. Então, a Força Aérea assumiu que houve algum problema, né? Não poderia ter acontecido. Com eles lá, com a Aeronáutica, no caso. Nessa fiscalização, nessa revista de bagagem, não sei o quê, houve alguma coisa que escapou e ele chegou a Granada lá Granada não, onde foi? Sevilha? Sevilha. Com 39 quilos de cocaína. A quantidade é expressiva, mas não é o que mais incomodou a Força Aérea e o próprio Ministério da Defesa. É como ele chegou, né? O que a gente tem que... Às vezes a gente quer ser mais realista que o rei. A rotina sempre faz com que esses instrumentos de vigilância, de revista, eles acabem sendo, pela rotina, muitas vezes relaxados. Houve algum relaxamento em alguma fase. É isso que o inquérito está apurando. Se ele agiu sozinho, se era a primeira vez que fazia, quem mais poderia estar envolvido? Não, eu não tenho acesso nenhum. Não? Houve uma especulação aí outro dia, mas para nós não chegou nada, né? Não sei se a Força Aérea já teve alguma coisa, porque essas investigações sigilosas muitas vezes vazam indevidamente. Verdade. E nós também não podemos nos aproveitar de informações vazadas num caso desse, porque amanhã fica provado que não é nada disso e nós vamos ficar com cara de tacho. Então, não há expectativa de repatriá-lo, não, para que ele seja julgado aqui no Brasil? Não há expectativa. Eu acho que a Aeronáutica está trabalhando para isso. E nós queremos que as coisas fiquem esclarecidas. Porque se aconteceu alguma falha, onde foi, quando foi, como foi. Mas o GSI tem uma experiência enorme nisso aí. É uma coisa que eu sempre digo, olha, tem 80 anos de GSI. O Brasil nunca teve um atentado a presidente da República. Então, são 80 anos. Já teve muitos planejados que o GSI soube e conseguiu. Não, eu prefiro não entrar em detalhes sobre essas coisas, porque a gente não pode nem incentivar, nem dizer que o GSI não precisava, porque nunca acontece. Acontece, como em todos os países do mundo,
Mas isso é mantido em sigilo por razões óbvias, né? Para a gente não incentivar E tem esse níveis, tipo de atitude. tem níveis também, né, de ameaças e possibilidades, não é uma coisa tão Não, simples. o caso atual, por exemplo, o presidente Bolsonaro foi o primeiro candidato a presidente da República a sofrer um atentado que só não teve êxito total por uma Porque foi questão de, socorrido a sei lá, tempo, né? quem acredita em Deus foi Deus, quem acredita em Jesus Cristo foi Jesus Cristo, cada um tem uma crença para justificar o verdadeiro milagre. E isso aí é óbvio que acendeu uma luz quase vermelha para nós. Então, porque a verdade é a seguinte, a morte na época e hoje do presidente Jair Bolsonaro muda totalmente o cenário político do país. Ele é um alvo altamente compensador para algumas áreas da sociedade brasileira e da sociedade mundial. Quando o senhor diz muda e não sabe para onde vai, porque essa é a impressão que eu tenho, ninguém sabe exatamente para onde vai. Não, eu não arrisco dizer para onde vai. A única certeza que eu tenho é que muda muda totalmente o quadro político do país. Então, ele é um alvo para algum fanático, para alguma coisa que esteja além da nossa compreensão, ele é um alvo altamente compensador. Isso nos preocupa muito. Além dele ser um alvo altamente compensador, ele é um camarada, não vou dizer que ele é indisciplinado, porque ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Não, mas ele não pode ser punido pelo regulamento disciplinar do Exército. Nós estamos aqui acostumados dizer a que ele é ficar indisciplinado. Ele não é indisciplinado, mas ele espontâneo, volta né, e digamos meia, assim. exatamente. Ele é espontâneo ele é muito e ele tem aquele sincero temperamento também. de... Né? Então, eu, por exemplo, de volta e meia estou no carro com ele, eu passo várias situações. Ele fala para que vai ali o chefe daquele grupo de segurança que está acompanhando o comboio. Ele fala, opa, para. O camarada para, ele salta do carro e deixa, aí vem todo mundo correndo. Eu salto do carro na porta ali, já vem todo mundo para cima do carro, eu fico lutando para não ser espremido na porta. Ele fica com o chefe da segurança segurando a porta para não espremer ele no carro. Ele faz isso, foi Camboriú, que nós levamos do local onde foi o evento até o aeroporto quase 2 horas. E era para levar 15 minutos. E ele parando, e vai para a galera, e carrega a criança, sobe gente no carro, e quero foto, quero não sei o quê. O presidente assina a minha camisa. Isso faz parte, isso aí é uma atividade política que ele está acostumado a fazer. O senhor falou de informação, uma grande fonte de informação hoje são as mídias sociais, né? Sim. Eu até acho que a tendência, né, é responsabilizar as mídias sociais. A Rede Vida não coloca um microfone ali na rodoviária ou na Paulista para quem queira falar o que quiser ao microfone e que a Rede Vida não tem a responsabilidade, tem. As mídias sociais fazem isso, abrem microfone e câmeras para quem falar o que quiser e de forma anônima, quer dizer, vai chegar num determinado momento que é preciso responsabilizar e eu acho a maneira mais prática é a mídia, né, que virou um veículo de comunicação, produz conteúdo. Mas eu estou dizendo isso para falar sobre o comentário do filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. Ele fez um comentário e depois ele refez, dizendo que foi mal entendido, que ele não quis dizer ditadura, mas ele diz que a democracia dá muito trabalho, que não é possível fazer mudanças na democracia. Como é que o senhor analisa essa informação no contexto geral e a reação também que foi muito forte? Eu sigo exatamente o que o nosso presidente Hamilton Mourão falou sobre o assunto. O que ele falou encerra o assunto. Perguntem ao Carlos Bolsonaro. E ele já disse, já voltou atrás, que é uma qualidade muito grande, ter a humildade de dizer, não era bem o que eu queria dizer. Então, eu não acho que compense gastar tanto tempo e colocar as coisas com sabe, aquela gravidade que colocaram. O senhor acha que foi uma reação desproporcional? Eu achei. Agora, general, não é muito constrangedor, não é muito chato a pessoa, toda vez que fala, tem que voltar atrás. Isso já aconteceu com o Eduardo, em relação a dizer que com um soldado fechava o Supremo Tribunal Federal, ainda na fase da campanha. O próprio presidente Jair Bolsonaro já teve que voltar atrás em várias coisas que ele falou. Veio o Paulo Guedes, teve que escrever praticamente uma carta, quase de joelhos, à mulher do Macron, pedindo desculpas a ela. Não é muito chato um governo que toda hora tem que, olha, desculpa aí, não foi bem isso que eu quis dizer. Não falta uma certa institucionalidade, digamos assim?
Eu não considero institucionalidade, não. É porque as pressões são muito grandes. E exatamente hoje os veículos de comunicação são muito rápidos. Um minuto depois está na televisão, aí vai para a rede social. A rede social tem um poder de multiplicação dos fatos muito grande. Nós não estamos acostumados. A minha geração, ela foi totalmente surpreendida pelas redes sociais. A mídia foi totalmente surpreendida pelas redes sociais. Ainda está. A gente está vendo aí que a primeira providência que tomaram é a tal da interação, né? Então, hoje, até jogo de futebol, o cara dá palpite no meio do jogo. Não, até que deve botar o fulano, tirar o fulano, não sei o quê. Isso não existia antigamente. Quem fazia comentário era Benjamin Wright, Valdir Amaral, agora Jorge todo Cury. mundo. Hoje todo mundo está sentado em casa, aí o cara bota lá na rede social, tira o fulano, bota o ciclano, não sei o quê. Então, nós estamos diante de uma situação onde a informação, ela trafega com uma velocidade incrível. E se o sujeito fala alguma coisa, 2 minutos depois está no mundo inteiro. E ainda não houve uma adaptação mental das pessoas dizer, pô, peraí, deixa eu pensar bem o que eu vou falar, para eu não precisar voltar atrás. E nós mesmos, quando éramos jovens, quantas coisas a gente falou e que depois se arrependeu, até para o pai, a mãe, não sei o quê. Então, eu acho que isso está dentro desse contexto. O mundo ia ficar muito sem graça se não acontecesse isso. Pois é, ministro. Eu tenho dito de que nós não estamos suficientemente desenvolvidos para usar as mídias sociais e a internet, ou seja, a internet chegou antes da evolução da humanidade. Essa conversa aqui é boa, nós vamos aprender muito de Brasil e também de informações especiais aqui com o general Augusto Helena, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Nós vamos agora um intervalo de 2 minutos e estaremos de volta em seguida. Só um minutinho.